A lâmpada do nosso espírito está acesa e nunca mais se apagará, mas o processo da transformação da alma é algo que dura a vida inteira. Como eu já falei, nós já aprendemos aqui, o novo nascimento acontece imediatamente quando você crê com o coração, confessa Cristo, o Espírito Santo vem no seu espírito, penetra, acontece o novo nascimento instantaneamente, algo imediato. Porém, a transformação da alma leva um tempo. Por exemplo, nós já falamos sobre não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa provar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12:2, 2 Coríntios 3:18 vai falar sobre transformação. Só que nos evangelhos, para atribuir o momento da transfiguração de Cristo, a palavra transfigurar é também usada para transformação. O que é transformação? É a famosa metamorfose que temos falado aqui no curso. É a transformação, metanoia, metamorfos, metamorfose. Né? E o que é isso? É uma mudança completa de forma. Então você pega uma forma de alguma coisa e transforma isso em outra forma, é uma mudança completa. É aquele processo da lagarta saindo do casulo, aquele trem feio, e virando uma linda borboleta, é uma mudança radical. A transformação é uma mudança de forma. Cristo está no monte e daqui a pouco ele é transfigurado. O que aconteceu com Cristo? Ele teve uma transformação, uma mudança rápida, uma mudança em alta velocidade aconteceu com ele, foi transfigurado, ele foi transformado ali na presença dos seus discípulos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do processo de metamorfose, o processo de mudança da lagarta para a borboleta, é como se a lagarta fosse o pecador, e no processo da metamorfose, virando, para virar borboleta, é a vida de Deus sendo impregnada. À medida que a vida de Deus vai sendo impregnada, vai acontecendo a metamorfose. Aí essa pessoa ela vai viver uma transformação, que dura a vida inteira. Então ela vai virando, à medida que isso vai acontecendo, vai virando uma borboleta, que a gente chama de pecador na lagarta, e a metamorfose é a vida de Deus sendo penetrada em nós. Todos nós precisamos desse processo de metamorfose. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos passar por esse processo, porque é inevitável. Nós temos que ser transformado com a nossa alma. Nossa alma precisa ser transformada. Aí nós entramos no critério, o que é mudança de mente? O que é mudar a mente? Mudar a mente é o mesmo que mudar conceito, é o mesmo que mudar postura, é o mesmo que mudar atitude. Então, essa mudança, essa transformação é conceitos sendo mudados, é atitude sendo mudada, é postura sendo mudada. Existem conceitos até mesmo inconscientes. Muitas pessoas vieram para a igreja com um conceito errado, que o homem, o ser humano, só vale aquilo que tem. Então esse conceito está inconsciente em você, e ainda que você esteja na presença de Deus, esse conceito, ele está impregnado no seu inconsciente. Então você acredita nisso inconscientemente. Então você precisa passar por esse processo de transformação, essa mudança de mentalidade, essa mudança de mente, para que você largue essa comida do Egito para trás e comece a comer a comida de vida, que é a palavra de Deus. Nós, como igreja, precisamos desta dieta espiritual. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa que está na igreja, mas a dieta dela continua sendo a do Egito. Então, por isso que ela ainda não mudou. Mas se ela comer da comida do céu, ela então vai mudando, Vai mudando aos poucos, como nós já falamos anteriormente, nós somos aquilo que comemos. Amém? Então, à medida que você vai comendo da comida do céu, o maná escondido em Deus, vai comendo da palavra do Senhor, vai se alimentando das coisas do alto, então automaticamente nós vamos mudando, Então você observa que o homem peca, o homem cai, a queda do homem se deu quando ele comeu lá no Éden, E agora nós também
somos salvos, transformados, à medida que vamos comendo a comida do céu. O que é comer na Bíblia? Quando a Bíblia fala de comer, fala de introjetar, de colocar dentro de nós, de introduzir para dentro de nós. Lá em Êxodo 12, por exemplo, a Bíblia vai falar que Deus mandou matar o cordeiro e comer dele, né? Que é tipificando o Cristo, o verdadeiro cordeiro. A palavra é o pão vivo que vem do céu para renovar a nossa mente. A salvação hoje é Cristo e nós precisamos estar nos alimentando dele diariamente. Pela palavra que é Cristo, pela ceia, né? Por isso ele disse, né? Come da minha carne, bebe do meu sangue. Né? Quando a Bíblia fala de beber, está falando de espiritualidade, de comer, está falando da palavra. Consegue dizer, vida é palavra e o espírito, eles andam atrelados, eles andam juntos. Então, à medida que nós vamos comendo da palavra, nós vamos criando vida em nós. Vamos ler agora Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, fale, né? Antes medita, meditar nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não se apartar é falar. O que é falar? Memorizar, concordar, meditar. O que é meditar? É visualizar, espiritualizar e praticar. Visualizar é você criar imagem, né? À medida que você vai lendo a Bíblia, você vai criando imagens na sua mente, na sua memória. Por exemplo, você começa a ler sobre a viúva de Naim, né? Quando Cristo vai encontrar com ela. Então você cria uma imagem de Cristo indo, né? A viúva chorando com a multidão. Você cria a imagem, você visualiza. Porque à medida que você vai visualizando, você vai memorizando e você vai concordando com a palavra. E não simplesmente visualizar, mas espiritualizar a palavra de Deus. Essa palavra espiritualizar é uma palavra que a maioria dos teólogos não gostam de ouvir e nem de praticar. Mas você tem que espiritualizar. A Bíblia diz, né, que a palavra do Senhor ela é espírito e vida, né? Como está escrito, é espírito e vida. E, por fim, praticar, né? Praticar, o que é praticar? É fazer tudo o que ela diz. Fazer o que a palavra do Senhor diz para a gente fazer. Então, se a gente fala a palavra, memoriza, concorda, pratica ela, então a gente medita nela, visualiza, espiritualiza, começa a praticar, concordar e fazer tudo aquilo que ela diz, nós vamos prosperar. Nós devemos escolher aquilo que vamos pensar. Escolha o que você vai pensar. Ah, Maxwell, mas eu não tenho controle sobre o meu pensamento. Irmãos, é aquele caso. Você não pode impedir que um pássaro voe ou pouse aqui sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Entende ou não? Muitos pensamentos vêm na sua mente, mas você decide qual deles você quer que permaneça, qual pensamento você quer que fique. Então você decide qual pensamento você quer alimentar na sua mente. Ah, eu não tenho controle sobre a minha mente. Irmão, a nossa mente é um órgão do nosso ser. Assim como o braço, assim como cada órgão. Então, você não tem controle sobre a sua mão? Ah, não, minha mão vai fazer eu pegar o que ela quer. Não, você tem controle. Então, os pensamentos vêm, mas você escolhe qual pensamento pensar. Você decide qual pensamento você quer que ele fique na sua mente. Em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observa que texto poderoso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho. É como você olhar para um espelho. É como você pegar Cristo e colocar de frente ao espelho. A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Lembra que eu falei? Esse processo de transformação não é não é instantâneo como o novo nascimento. Dia após dia. Olha aqui como está escrito. De glória em glória. De glória em glória. Nós vamos sendo transformados à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quanto mais tempo nós passamos adorando, mais ficamos parecidos com o Senhor. Então,
Tire tempo para passar com Deus. Adore ao Senhor. Quanto mais você passar tempo com Deus, mais você vai ser transformado à imagem e à semelhança dele. Então a nossa alma, ela também é mudada à medida que vamos contemplando o Senhor por meio da oração, da comunhão. Consegue entender? À medida que você vai criando esse ambiente, o seu espírito, que é como recipiente, foi criado para conter a Deus, para receber a Deus, para Deus fazer morada. Mas a nossa alma, ela é como um espelho. Ela foi criada para refletir a Deus. Então, como é que as pessoas veem Deus em você? Por intermédio do seu espírito? Não, o seu espírito é o recipiente de Deus, mas a sua alma é o espelho do Senhor. As pessoas olham para você e elas vão ver se você tem Deus ou se você não tem Deus à medida que a sua alma é transformada. A nossa alma é o espelho que vai refletir a Deus. Consegue entender? E se a minha alma não passa por esse processo de transformação, significa que você não passa tempo em oração e comunhão. Significa que você não passa tempo em adoração a Deus. Porque à medida que você vai comendo do maná do céu, da comida do céu, do alimento do céu, da palavra de Deus, em comunhão com Deus, em oração com Deus, a sua alma vai criando como se fosse um espelho, como está escrito. E feito um espelho, a nossa alma reflete Deus, reflete Cristo, reflete o Senhor. Isso é como se fosse uma câmera, como se fosse uma máquina fotográfica. Observa, toda máquina fotográfica ela precisa de luz. O que é a luz? É a gente andar na luz. Para a gente viver esse processo, temos que andar em luz. Segundo, a máquina tem a chamada de lente. O que é a lente? A lente é a nossa mente, é o nosso entendimento. À medida que vamos criando entendimento, vamos vendo, né? A câmera também tem um diafragma. O que é o diafragma? É aquele clique de... ela abre e fecha, né? O diafragma da câmera, né? Abre e fecha. O que é isso? É chamado também de coração, né? Quando você abre o coração, você recebe Cristo, você recebe Deus. E isso vai gerando dentro de você um processo de mudança. E por fim, tem o filme. O que é o filme? É a imagem, é a impressão, é a revelação. O que é isso? O que é o filme? É a nossa alma, porque é na nossa alma que é impressa a imagem da vida de Deus. Então, nós temos uma máquina fotográfica, temos a luz, que é o andar na luz, temos a lente, que é a nossa mente, que é o entendimento, temos o diafragma da câmera, da máquina, que é o abrir e o fechar da capturação, da captura, que é o nosso coração. Quando abrimos o coração, captamos a Deus ali. E, por fim, tem o filme. O filme é o quê? É a impressão, é a imagem. Então, o que é isso? É a nossa alma, porque a nossa alma é impressa a imagem de Deus nela. À medida que Deus é impresso na nossa alma, então vamos refletir feito um espelho, né? Quando olharem para essa imagem, que é a nossa alma, o que vai ver impressa nela, vai ver Deus impresso na nossa alma. E isso é um processo que dura a vida inteira. Então, às vezes, a religião, ela não consegue entender pessoas que vieram agora para Cristo porque ainda não mudaram, porque é um processo de impressão. E se eu não entender que para esse processo tem luz, tem lente, tem diafragma e tem filme, irmão, a minha mente vai ficar bagunçada e eu não vou conseguir passar por esse processo de metamorfose, de metanoia. Amém? Então, isso Deus faz sozinho. Irmãos, esse processo Deus não precisa fazer sozinho. Nós temos que cooperar com o Senhor, não com a minha força humana, né? Eu tenho força e eu vou fazer. Não com a força do meu braço. Se você tem que ficar o tempo todo lembrando, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu não posso porque eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Se você tem que lembrar o tempo inteiro que você é crente, significa que você ainda não é crente.
Eu vou repetir. Se em todo tempo você tem que ficar lembrando que você é crente, significa que você ainda não é crente. Porque isso é um processo natural. Quando você passa por esse processo, se torna natural você saber que você é servo de Cristo, que você é cristão, que você é crente na presença de Deus. É a mesma coisa. Uma pessoa que é homem não precisa de todo tempo ficar lembrando, eu sou homem, não posso colocar saia, não posso passar batom, eu sou homem. Não precisa disso. Por quê? Porque por naturalidade ela sabe, por natureza, ela já sabe que ela é homem, isso é algo natural. Então, servir a Deus, ser crente é algo natural. Consegue entender? Então, o que acontece? Quando isso se torna algo natural na nossa vida, as pessoas vão olhar para nós e vai ver a imagem de Deus impressa na nossa alma. Ah, Marcos, mas pau que nasce torto morre torto. Eu tenho uma palavra para você. Para pau que nasce torto, existe Cristo como um carpinteiro. E assim, você não anda mais por vista, mas você anda por fé. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma aula sobre as funções da alma e como exercitar a transformação da alma. Lembre-se sempre, o primeiro passo para a transformação da sua alma é pela renovação da sua mente. Segundo, pelo contemplar do Senhor. Amém? À medida que você vai contemplando a Deus, né, como um espelho, você vai de glória em glória sendo transformado à imagem e semelhança do Senhor. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.